Dia 197, Josué 24. Depois Josué convocou todo o povo de Israel para comparecer diante dele em Siquém. O povo e todos os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais foram convocados e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué dirigiu-se a todo o povo de Israel, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Antigamente, os primeiros pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Noar, viviam a leste do rio Eufrates e serviam aos outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão daquela terra, além do Eufrates, e o conduzi à terra de Canaã, a qual ele percorreu. Também dei a ele muitos descendentes. Dei-lhes Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei o território que fica ao redor do monte Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e por meio deles lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei o meu povo de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram ao mar. Os egípcios vieram atrás com carros, com cavaleiros, até o Mar Vermelho. Israel clamou a mim e eu pus escuridão entre os israelitas e os egípcios e lancei o mar sobre eles que os cobriu. Vocês viram o que eu fiz. Então vocês viveram muito tempo no deserto. Depois eu os trouxe à terra dos amorreus, no outro lado do Jordão. Eles guerrearam contra vocês, mas eu dei a vocês a vitória. Eu os destruí diante de vocês e dei a vocês a terra deles. Então Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe, se preparou para guerrear contra Israel e pediu a Balaão, filho de Beor, que amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis dar ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz com que ele abençoasse vocês. Dessa forma, livrei Israel das mãos deles. Então vocês atravessaram o rio Jordão e vieram a Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra você. Mas assim como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus e os heteus, os girgaceus, os heveus e os jebuseus. Cada um desses povos lutou contra vocês, mas eu os entreguei a vocês. Eu causei pânico a eles para expulsarem os amorreus com seus 2 reis. Não foram a espada e arco de vocês que lhe deram a vitória. Dei terras em que vocês não trabalharam e cidades que não foram construídas por vocês. E vocês moram nelas e se alimentam de uvas, azeites e azeitonas que vocês não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam a Ele com sinceridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus pais adoravam quando eles viviam lá no rio Eufrates, no Egito, e sirvam somente ao Senhor. Se, porém, vocês não desejem obedecer ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses falsos de
de seus pais do leste do Eufrates, ou ao Deus falso dos amorreus, em cuja terra hoje habitam. Quanto a mim, ouçam bem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: Nunca abandonaremos o Senhor, nunca serviremos outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que libertou os nossos pais da escravidão do Egito. Foi ele que realizou grandes milagres diante dos olhos de Israel. Foi ele que nos protegeu durante a nossa viagem pelo deserto e que nos guardou quando passamos pelas terras dos nossos inimigos. Foi o Senhor que expulsou os amorreus e os outros povos que viviam nestas terras. Sim, nós também escolhemos servir ao Senhor, somente Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Vocês não têm condições de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Ele não perdoará a rebeldia e os pecados de vocês. Se vocês abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, ele se voltará contra você e os destruirá, apesar de todo o bem que tenha feito a vocês. Mas o povo respondeu a Josué: Nós escolhemos servir ao Senhor. Disse então Josué: Vocês são testemunhas de que vocês mesmos disseram. A escolha é de vocês. Vocês resolveram obedecer ao Senhor. Sim, afirmaram eles. Somos testemunhas. Josué disse: Então, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e obedeçam de coração ao Senhor, o Deus de Israel. O povo respondeu a Josué: Sim, nós vamos servir e obedecer ao Senhor, o nosso Deus. Josué fez um acordo com o povo naquele dia em Siquém, levando o povo a assumir um compromisso e a manter em contrato permanente e obrigatório com Deus. Josué registrou a resposta do povo no livro da lei de Deus. Depois tomou uma grande pedra e ergueu debaixo do carvalho que havia ao lado do tabernáculo do Senhor. Então Josué disse a todos: Esta pedra nos será por testemunho. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Portanto, ela será testemunha para depor contra vocês, caso não cumpra a palavra. Josué mandou então o povo para casa, cada um para a terra que havia recebido. Passando há algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu, aos 110 anos de idade, e o enterraram na propriedade que tinha recebido por herança em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, no lado norte das montanhas de Gaás. Israel foi obediente ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciões que ainda viviam muito tempo depois da morte de Josué e que tinham sido testemunhas pessoais dos maravilhosos feitos do Senhor em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados no lugar que Jacó tinha comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno ficava dentro do território da tribo de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão. Ele foi enterrado na região montanhosa de Efraim, em Gibeá, cidade que tinha sido dada ao seu filho Finéias. Atos, capítulo 3. Certa tarde,
Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração às 3 horas. Quando eles se aproximavam, viram um homem coxo de nascimento ser carregado pela rua e ser colocado ao lado da porta do templo chamada Formosa, quando era o seu costume todos os dias. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhe esmola. Os dois olharam bem para ele. Então Pedro disse: "Olhe para nós." O coxo prestou atenção neles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro para você, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo, ande." Com isso, Pedro tomou o coxo pela mão e o ajudou a levantar-se. Ao fazer isso, os pés e os tornozelos do homem ficaram curados, tão fortes que ele levantou de um pulo e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no pátio do templo deles. Quando os estavam lá dentro, viram o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mendigo coxo que havia visto tantas vezes na porta do templo chamada Formosa. Ficaram surpresos e admirados com o que tinha acontecido. Todos correram para o alpendre de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João e não se separava deles. Todo mundo ali ficou maravilhado. Pedro então dirigiu-se à multidão. "Israelitas", disse ele, "que existe de tão admirável nisto? E por que estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder ou virtude tivéssemos feito este homem andar? Porque é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e de todos os antepassados de vocês quem glorificou o seu servo Jesus, que vocês negaram diante de Pilatos. Apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo e vocês entregaram à morte, vocês não o quiseram solto, o santo e justo. Em lugar dele, exigiram a libertação de um assassino, e vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas deste fato. Foi o nome de Jesus que curou este homem, e vocês sabem que ele era coxo antes. A fé no nome de Jesus, a fé que vem por meio dele, é que produziu esta cura perfeita, como todos podem ver. Queridos irmãos, eu entendo que o que vocês fizeram com Jesus foi por ignorância. A mesma coisa se pode dizer dos seus líderes. Porém, Deus estava cumprindo seu plano por meio dos profetas de que o Cristo devia sofrer todas essas coisas. Agora, mudem de ideia e de atitude para com Deus. Voltem-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio e enviar-lhes novamente Jesus, o Cristo de vocês, porque ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme foi profetizado desde os tempos antigos. Moisés, por exemplo, dizia há muito tempo: "O Senhor Deus levantará entre vocês um profeta que se parecerá comigo." Prestem atenção com cuidado em tudo quando ele disser a vocês: "Todo aquele que não ouvir seus ensinamentos será completamente destruído."
Samuel e outros profetas há muito tempo falaram a respeito do que está acontecendo hoje. Vocês são os herdeiros daqueles profetas e estão incluindo nas promessas de Deus aos seus antepassados de abençoar todos os povos da terra por meio de sua descendência. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão, e logo que Deus ressuscitou o seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, homens de Israel, para abençoar a todos, fazendo com que se convertam dos seus pecados. Jeremias, capítulo 12. Meu Deus, o Senhor sempre age com justiça quando apresento uma causa na sua presença. Agora eu gostaria de falar com o Senhor a respeito da justiça, porque as pessoas más e desonestas prosperam. Porque os falsos e traidores vivem sem problemas. O Senhor planta essas pessoas, elas criam raízes e enriquecem. Seus lucros aumentam a cada dia. Elas dizem, graças a Deus, mas é tudo da boca para fora. O coração delas está longe do Senhor. Mas veja o que aconteceu comigo. O Senhor conhece bem o meu coração. Sabe como o amo. Ó Deus, arranque os maus como ovelhas destinadas para o matadouro. Separem-os para o dia do castigo. Até quando a nossa terra vai ter de suportar as maldades dessa gente? A relva do campo seca por causa desses pecados. Os animais e as aves morrem porque os homens desobedecem a Deus. E eles ainda dizem: essas ameaças de castigo que Jeremias anda anunciando nunca acontecerão. A resposta do Senhor foi esta: se você se cansa correndo com homens, seus inimigos em anote, como vai aguentar uma corrida com cavalos? Se você tropeça numa terra segura, o que fará quando o Jordão inundar? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família o traíram. Todos o criticam pelas costas. Não acredite em uma palavra do que eles disseram, por melhor que pareça. Eu abandonei a minha família, joguei fora a minha herança, entreguei aquela que eu mais amava nas mãos dos seus inimigos. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como um leão bravo na floresta. Ele ruge contra mim, por isso o detesto. O povo da minha propriedade tornou-se para mim como um ave de rapina de várias cores. Ele será atacado por bandos de animais selvagens para o devorarem. Muitos pastores destruíram a minha bela vinha, maltrataram a minha terra escolhida e fizeram dela um deserto devastado. Deixaram a terra devastada e vazia, e eu posso ouvir o seu choro triste. Toda a terra está morrendo e ninguém se importa com isso. Em todas as planícies do deserto, os destruidores atacam. A espada do Senhor devora uma ponta à outra do país. Ninguém consegue escapar da destruição. Meu povo semeou trigo, mas acabou colhendo espinhos. Esforçaram-se muito, mas de nada adiantou todo o seu trabalho. A colheita deles de nada vale, porque o fogo da ira do Senhor está sobre eles. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que atacam e roubam a herança que dei a Israel, a meu povo. Eu vou expulsar todos vocês de suas terras, da mesma maneira como o povo de Judá vai ser levado para longe. Mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo
e trarei cada um deles de volta à sua própria terra, cada homem à sua propriedade, à sua terra. Se essas nações passarem a viver como o meu povo e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo: Juro pelo nome do Senhor, como no passado ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles poderão viver e se estabelecer no meio do meu povo, Israel. Mas a nação que não quiser me obedecer será expulsa de sua terra mais uma vez e destruída para sempre, declara o Senhor.